E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Enem 2014. Textão, hein? Textão. A gente tem aí as questões que envolvem análise combinatória e probabilidade, geralmente sendo acompanhadas de um texto bem exaustivo no Enem, tá? Então vamos lá. Para analisar o desempenho de um método diagnóstico, realizam-se estudos em populações contendo pacientes sadios e doentes. 4 situações distintas podem acontecer nesse contexto do teste. Situação 1. O paciente tem a doença e o resultado do teste é positivo. Situação 2. O paciente tem a doença e o resultado do teste é negativo. Situação 3. O paciente não tem a doença e o resultado do teste é positivo. Situação 4. O paciente não tem a doença e o resultado do teste é negativo. Um índice de desempenho para a avaliação de um teste diagnóstico é a sensibilidade, definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. O quadro refere-se a um teste diagnóstico para a doença A aplicado em uma amostra composta por 200 indivíduos. Conforme o quadro do teste proposto, a sensibilidade dele é D. Então, pessoal, até assim, é uma questão muito atual, né? Nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. A gente ouviu falar muito aí, né, nos últimos quase 2 anos, 1 ano e meio aí agora, né? Que mas e se for falso positivo? E se for falso negativo? É exatamente o que está acontecendo aqui, tá? 200 pessoas estão fazendo um teste para ver se um método diagnóstico ali realmente é bacana, se ele realmente tem a capacidade de dizer se a pessoa está com a doença ou não. Tá? Nesse teste a gente tem 100 pessoas que têm a doença. Como que a gente pode ver isso? É só você ver aqui, ó, na nossa tabela, doença A presente, tem um total de 100 pessoas, né? Ausente, ou seja, a pessoa não tem a doença, também tem 100 pessoas. Então eles pegaram 100 pessoas que têm a doença, 100 pessoas que não têm a doença. Segundo a tabela, a gente tem informação de que o teste deu positivo em 95 das 100 pessoas que tinham a doença, em 15 pessoas das que não tinham a doença, ou seja, 95 realmente pessoas foram diagnosticadas da maneira correta, teve 15 pessoas que não tinham a doença e que, consequentemente, ali deu um falso positivo, né? Ela não tinha a doença, deu positivo, então é um falso positivo. No caso ali, de negativo, a gente tinha 5 pessoas que tinham a doença, mas que o teste deu negativo, então isso é que é o falso negativo, tá certo? Ela tinha a doença, mas o teste acusou que não. E a gente tem ali o que realmente deveria acontecer, né? 85 pessoas, o teste deu negativo e elas realmente não tinham a doença, certo? Essa é uma questão de probabilidade, tá? O que a gente tem que ficar atento ali é a composição do texto. O texto entrega pra gente o que a gente tem que fazer. Olha só, ele está pedindo qual que é a sensibilidade do teste. E a questão fala pra gente o quê? A sensibilidade do teste, ela é definida como a probabilidade de o resultado do teste ser positivo se o paciente estiver com a doença. Isso aqui, pessoal, é o que se conhece, tá, como probabilidade condicional. Ele te dá um monte de informação, mas ele, no fim, pega só um pedaço dessas informações, ele não pega todos. Então, qual que é a brincadeira aqui? Ele fala que a sensibilidade é a probabilidade do teste ser positivo se o paciente tem a doença. No momento em que ele fala se o paciente tem a doença, aí é que vem a ideia da probabilidade condicional. Se, certo? Uma condição. Quando acontece a probabilidade condicional, pessoal, até existe fórmula para lidar com isso. Eu particularmente não sou fã dessas fórmulas. Minha sugestão é, use a cabeça. Se ele fala se o paciente tem a doença, então automaticamente a gente vai vir aqui e eliminar do nosso raciocínio quem não tem a doença, ou seja, quem está ausente para a doença. É uma modificação do espaço amostral, né, que é o total de possibilidades que a gente tem dentro de um exercício. Então, dentro dos pacientes que têm a doença, temos 100 pacientes que têm a doença. Quantos deles testaram positivo? 95. Então, a nossa probabilidade é
95 sobre 100. 95 pessoas testaram positivo dentre todas as pessoas que fizeram o teste e tinham a doença. Então, a nossa sensibilidade é de 95%, tá? Exatamente a nossa alternativa E. Olha que questão simples, que questão bonitinha, tá? Então, assim, de novo, o foco, pessoal, que você tem que ter nesse tipo de questão dentro do Enem é cuidado na interpretação. O cálculo muitas vezes é bobinho, o cálculo muitas vezes é realmente assim, ó, muito simples. Você só precisa prestar atenção no que o enunciado está te pedindo e, obviamente, né, agilidade ali nesses raciocínios. Beleza? Espero que sim.